Em 2024, 55% dos homens americanos votaram em Donald Trump. No Brasil de 2022, 50% dos homens votaram em Jair Bolsonaro. Em ambas as eleições, 45% das mulheres votaram nos candidatos da extrema-direita. Bem, 47% das pessoas de 30 a 44 anos votaram em Trump, 50% em Bolsonaro. 52% de quem tem renda média nos Estados Unidos votou em Trump, 54% votou em Bolsonaro. É nesse eleitorado ali, bem no meio, que os dois políticos são particularmente fortes. No sul e no sudeste do Brasil, Jair Bolsonaro teve 60% dos votos de quem tem ensino médio. Se incluir o Nordeste na conta, Bolsonaro e Lula até empatam. Mas se isolar o Nordeste e colocar o resto do país, essa faixa de educação é pesadamente bolsonarista. Nos Estados Unidos, 56% dos eleitores com ensino médio votaram em Trump. Esse aí é o corte demográfico no qual Trump e Bolsonaro são muito parecidos eleitoralmente. É um eleitorado masculino de renda média e ensino médio. Não custa definir aqui o que é renda média, tá? Nos Estados Unidos, quer dizer receber entre 50 e 100 mil dólares por ano. No Brasil, é receber entre 2 e 5 salários mínimos por mês. Ou seja, a gente está falando de 2.500 a 6 mil reais por mês. Em ambos os casos, é uma vida muito difícil, tá? Uma vida bem puxada, batalhada, de muitas horas de trabalho por dia para completar a renda. E olha, francamente, de pouca esperança em relação ao futuro. Essa turma vai continuar nessa faixa de renda pelo resto da vida. Esse é o perfil típico do trabalhador da indústria, do operário. Eu sei, vocês já me viram falar sobre tudo isso. Desculpa. Ontem, a Malu Gaspar, muito cá entre nós, uma das melhores jornalistas da minha geração, contou na sua coluna que o governo Lula está para anunciar um nome para agrupar uma série de políticas do governo. Deve ser Prospera Brasil. Essa palavra aí, Prospera, ela não foi escolhida pelo ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, à toa. Ela está lá na teologia da prosperidade, sabe, que muitos pastores evangélicos pregam, e é essa ideia de que prosperar financeiramente é indício de bênção divina. Prospera Brasil não é uma política pública, é um truque de marketing, um jeito de dar um nome a uma penca de políticas públicas diferentes. A isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais é uma delas. O Congresso ainda precisa aprovar, mas isso é super prioridade do Planalto. Entrariam também na lista o Acredita, que facilita o acesso a linhas de crédito para quem tem pequenas empresas e quem recebe o Bolsa Família. Tem também o Pé de Meia, que cria uma poupança para alunos do ensino médio para evitar que deixem a escola. Bem, quer dizer então que o que eles estão fazendo é o seguinte: vão pegar todos os programas que tocam em quem? Programas que tocam em homens com ensino médio, renda média, e aí vão passar os próximos 2 anos martelando em cima disso, dizendo o seguinte: o governo Lula pensa em vocês e está construindo uma série de iniciativas que ajudam vocês. Muitos comentaristas de esquerda não gostam muito quando eu digo que as democracias precisam olhar melhor para esse sujeito. É muito fácil olhar para ele como misógino, como retrógrado, como fascista, como alguém que precisa simplesmente se adequar ao mundo que mudou. Bem, o Palácio do Planalto acaba de colocá-lo como sua maior prioridade e está certíssimo de fazê-lo. Também ontem, o jornalista Ezra Klein, do New York Times, publicou uma entrevista estupenda com David Shor, um estatístico ligado ao Partido Democrata. É daqueles estudos que muito raramente nós vemos os partidos políticos brasileiros fazendo por aqui. O Shor mergulha em todas as pesquisas feitas no entorno da eleição presidencial do ano passado para ir pensando, sabe, o que aconteceu, para tentar explicar por que Trump venceu com tanta facilidade. Parte da explicação está nesse corte aí. Nesse sujeito, nesse homem que se sente humilhado, rebaixado, nele que foi o grande perdedor das muitas mudanças do mundo nos últimos 20 anos. Ele que, na boa, olha para o futuro com uma profunda desesperança, que convive com a percepção de que a sua vida será pior do que a dos seus pais. E ele tem toda a razão. Mas renda, escolaridade e idade não são as únicas coisas que podemos falar a respeito dele. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe,
A vida da gente ia ser muito mais fácil aqui se a gente simplesmente abraçasse o governo Lula. Os algoritmos das redes, eles adoram uma polarização. Se você está de um dos lados e cumpre a cartilha, repete sempre as mesmas ideias, não diz para as pessoas daquele time nada que vai perturbar os mantras, as redes vão entregar milhões de seguidores. E ainda tem uma grana da Secom, né? Agora, se você é bolsonarista, mesmo estando fora do governo, se fica bradando contra o Supremo, pedindo anistia, também aí as redes entregam muito seguidor e uma boa grana. A gente não escolheu o caminho do meio porque é fácil, porque ele não é. A gente escolheu porque entre a ameaça à democracia representada pelo bolsonarismo e uma esquerda que nas redes se mostra intransigente, a gente acredita em pluralidade. A gente acredita em conversa. Se você acredita no caminho do meio, nós precisamos da sua assinatura. Vocês são os únicos com quem podemos contar. E esse é o ponto de partida. Algumas outras informações que só fala sobre os americanos dessa faixa. É um dos públicos com menor engajamento político. Na verdade, quanto menos interessado em política você for nos Estados Unidos, maior a probabilidade de você ser trumpista. O corte não é racial, tá? Não são apenas brancos que votam em Donald Trump. O número de homens negros, homens latinos e mesmo de outras etnias vem aumentando entre os eleitores republicanos desde 2016. A cada eleição a proporção aumenta. O problema aqui não é racismo, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Esse baixo engajamento político quer dizer o seguinte: enquanto eleitores democratas se informam por veículos tradicionais de imprensa, eleitores trumpistas criaram todo um sistema alternativo de jornalismo. Quer dizer, ao menos é algo parecido com jornalismo, mas não exatamente, né? Um grupo relevante de influenciadores entra nesse jogo. Jordan Peterson, Andrew Tate, Joe Rogan. Não à toa, muitos desses caras têm mensagens com uma autoajuda pesada embutida, sabe? E um discurso de energia masculina. Além, claro, de muito comentário sobre como o mundo é injusto com homens. Nem tudo é Red Pill, tá? Mas o movimento Red Pill está total inserido nesse contexto. O que é um Pablo Marçal, se não uma versão brasileira desses tipos americanos? Ítalo Marcílio, o pseudopsiquiatra que quer ser candidato ao governo do Rio, é a mesma linha. Gustavo Lima, o cantor sertanejo, mesma vibração. Esses paralelos não são à toa. Não é coincidência que a similaridade demográfica existe no Brasil e nos Estados Unidos, porque não é só aqui e não é só lá. No eleitorado de Javier Milei na Argentina, vamos encontrar o mesmo corte. No de Marine Le Pen na França, também. E por que esse padrão vai se repetindo? Porque todas as mudanças pelas quais o mundo passou, comportamentais, econômicas, políticas, implicaram em perdas para esses caras. Se não tem mais emprego de qualidade na indústria, o homem com ensino médio é quem deixa de tê-lo. Se a ideia de que a família tem uma hierarquia, o homem é o chefe e isso se perde, quem perdeu a hierarquia foi ele. Se mulheres começam a ter mais anos de educação formal do que homens, e isso jamais ocorreu na história, mas hoje ocorre, isso quer dizer que as moças com quem ele convive na vizinhança sabem mais do que ele. Se o valor do homem é dado pela sua capacidade de prover, se ele foi criado numa cultura em que seu valor é como provedor e ele tem dificuldade de fazê-lo, ele se sente menor. Por que a gente está vendo esse gap que nunca existiu, esse gap de gênero? Mulheres progressistas, homens conservadores. Porque esses homens olham para o mundo de hoje, olham para o mundo como era e concluem com muita clareza: para mim, era melhor antes. Porque Jordan Peterson ou Pablo Marçal estão sempre falando de poder, de força, de coragem, esses adjetivos tão caricaturalmente masculinos. Porque temos na nossa sociedade esse contingente grande de homens que está se sentindo fraco, acuado e que precisa performar, interpretar, representar essas características para ver se as incorporam, gente, para ver se sentem homens. O Palácio do Planalto está certíssimo no seu diagnóstico, tá? O problema é se vai conseguir levar a mensagem ao público que precisa. A questão é se os problemas são construídos com inteligência e destreza o suficiente para mudar a vida desses caras, porque lembrem, eles não se informam assistindo a Globo News, não leem a Folha de São Paulo, aliás, tampouco leem o Meio.
Eles estão num mundo próprio, um ecossistema muito específico, construído para aliená-los e alimentá-los daquilo que esse movimento extremista deseja oferecer. Uma sociedade não sobrevive se um grupo tão grande dentro dela se sente alienado. Se sente que está perdendo todas. A esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, perdeu por completo o jeito de lidar com aquele que foi um público fiel em todo o século XX. O homem que um dia foi operário. O desafio das democracias é ele. Vai continuar sendo ele. Ou as democracias o acolhem, ou eles a engolem. O risco não acabou não, tá? A gente está no meio de uma nova revolução industrial. Robôs, inteligência artificial e globalização estão revolucionando o trabalho com uma velocidade avassaladora. O documentário O Futuro do Trabalho mostra como a epidemia de Covid acelerou essas mudanças no modo como trabalhamos e quais os desafios e as soluções que empresas, governos e trabalhadores estão enfrentando nesse novo mundo. Ele está disponível no aplicativo de streaming do Meio Premium. Segue aqui no link da descrição desse programa e assina. São apenas R$ 15 por mês.